E para falar sobre a importância das atividades físicas nesse contexto, aqui com a gente, o professor Amandio Geraldes. Amandio, bom dia. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Eliana. Bom dia, Amandio, parece que o número de crianças obesas aí é grande em todo o mundo. E quais são as principais causas desse fenômeno? Antes de responder, algumas informações interessantes. Quase 50%, ou em cerca de 50% da população mundial tem excesso de peso ou obesidade. E no caso das crianças, isso vem aumentando terrivelmente. Não são a proporção, ou melhor, o aumento relativo não foi de 200%. Dos anos 80 até hoje, foi de cerca de 1000%. As crianças brasileiras, 36% a 38% apresentam excesso de peso. E o pior de tudo, tem se demonstrado que isso não é característica de país desenvolvido. Ao contrário, está começando a aumentar a obesidade, principalmente nas classes econômicas e de nível de ensino mais baixo. Também, né? Então é interessante isso. Se você for ver, os países que têm os maiores índices de obesidade são os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Agora, dentre as causas, além da genética e além das doenças, as duas principais causas parecem ser a má alimentação e o nível de atividade física que tem diminuído muito. O número de crianças que assistem ou ficam na frente de telas, como computador, televisão, videogames, tem crescido muito. Inclusive, já existe recomendação para isso, evitar que seus filhos fiquem mais que 2 horas, no máximo diariamente, com telas, televisor, computador ou videogames. É um fato preocupante, né, isso aí. Amandio, e a forma de identificar a obesidade numa criança é a mesma que se identifica no adulto? Olha, embora tenha se usado o mesmo esquema, que é o índice de massa corporal, isso não é muito certo, digamos assim. O índice de massa corporal foi criado para pessoas de 18 a 60 anos. Então, até 18 e depois de 60 anos, o índice de massa corporal já perde muito a sensibilidade. Crianças, o ideal é usar a curva de crescimento estatural e de peso do próprio país. Eu trouxe uma figura que é um modelo de curva utilizada muito em pediatria, que eu peço para colocar na tela, que é o que se usa no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Esse tipo de curva você pode utilizar para avaliar o crescimento tanto estatural quanto de massa muscular, de massa corporal. A segunda figura, por favor. Na segunda figura, nós temos o índice de massa corporal clássico. Esse modelo não é o indicado para criança. O ponto de corte de excesso de peso para criança não é 25 e a obesidade não é 30. A terceira figura, por favor. A terceira figura, você vê a adaptação. Repare que uma criança de 10 anos, com 19 de índice de massa corporal, na verdade, já apresenta excesso de peso. Uma criança de 10 anos com 24 de índice de massa corporal já é obesa. Então, é importante, embora o IMC ainda seja muito utilizado, não é a forma mais correta ou mais sensível de avaliação da obesidade em crianças. E os prejuízos dessa obesidade, é a mesma coisa do adulto para a criança ou muda muito? Olha, existe uma coisa meio complicada que é o seguinte, a gente sabe que as doenças relacionadas à obesidade, principalmente hipertensão, aterosclerose, os fatores de risco cardíaco associado ao diabetes, são doenças geralmente silenciosas. Você só identifica ou diagnostica depois que essa doença está instalada. Na Guerra do Vietnã, nas necrópsias feitas com os soldados da Guerra do Vietnã, que eram meninos de 18 anos, 17 anos, percebeu-se que a aterosclerose já estava avançada. O que significa isso? As crianças já estão apresentando hipertensão e, digamos, alterações da gordura corporal que já inicia-se a aterosclerose, o risco para doenças do coração em idade cada vez mais precoce. Então, parem para imaginar, uma doença que em adulto faz um efeito, imagina essa doença instalada
na época da infância até a idade adulta. Então, eu diria até que é muito pior para a criança, porque a criança vai carregar e desenvolver a doença por muito mais tempo e, com certeza, as sequelas e as morbidades serão muito maiores. Então, Amandio, como se prevenir contra a obesidade infantil? No caso da criança, você tem várias formas. É até bom, uma oportunidade interessante. Você tem vários níveis de prevenção. A prevenção pessoal, a prevenção social e a prevenção política ou governamental. Então, a pessoal, você tem que comer bem, evitar gordura, evitar doce, essas coisas. Comer frutas, comida de boa qualidade. A prevenção, digamos assim, política, começa a complicar. Você tem que ter um bom ensino que ensine a pessoa de menor renda a comer direito. As pessoas não ganham o suficiente para comer aquilo que é bom. Vou lhe dar um exemplo. Recentemente fizemos um trabalho e perguntamos para os idosos por que é que eles não andam mais do que andam. Medo, falta de iluminação, insegurança. Então, sim, então a coisa não é só do sujeito comer menos ou comer direito ou fazer atividade física. O Estado, a prevenção, depende também da sociedade e do Estado. Você precisa ter segurança local, transporte adequado para quem não mora perto de uma praça e tem que ter principalmente segurança. O segredo não é grande, o segredo parece fácil, infelizmente não é, é comer menos ou comer com mais qualidade e aumentar os níveis de atividade física. O problema é o comportamento sedentário, que cada vez é maior dentre as crianças. E como os pais podem fazer isso? Ajudar nessa questão do incentivo à atividade física? Como é que eles devem fazer? Exemplo e educação. É interessante. Não adianta só pedir, dá o exemplo, né? É complicado. O filho utiliza os pais como exemplos. Repare, além da genética, a genética é responsável por grande parte, talvez 30% dos fatores que influenciam a obesidade não sejam genéticos. Então, você tem crianças que convivem com pais sedentários, que além de serem sedentários, até por motivo de comodidade, permitem que eles passem 5, 6 horas sentados no sofá, na frente da televisão ou com videogame. Então, a primeira regra é diminuir o tempo que o menino passa sentado dentro de casa. O problema não é só a atividade física, é o tempo que o cara fica sentado ou deitado. Então, a primeira regra é diminuir o tempo de televisão, manda para o playground, tenta diversificar isso, o tipo de atividade física. Nos Estados Unidos se gastam fortunas tentando fazer que os meninos vão à escola andando ou de bicicleta. Isso é uma coisa que seria extremamente interessante nas pequenas cidades, desde que houvesse segurança, obviamente. Agora, para encerrar, Amandio, a criança que está acima do peso, ela pode praticar ou fazer as mesmas atividades de uma criança normal, digamos assim, ou seja, que não está acima do peso? De forma geral, sim. É importante que a gente diga, não é só estar acima do peso. Não existe doença, é rara a doença que seja contraindicação absoluta para a atividade física. A mesma coisa acontece com a obesidade. Obviamente, o menino com excesso de peso deve tomar alguns cuidados porque ele tem maior probabilidade de ter lesões. Ele carrega uma sobrecarga e, portanto, as atividades podem necessitar de algumas adaptações. Mas não existe desculpa para o sedentarismo. É importante que você estimule os gordinhos, os mais pesados, os mais magros, todos a participarem de atividade. E detalhe, para a criança, a motivação é característica da própria idade. É muito mais fácil você fazer a criança, desde que ela não esteja viciada em videogame, fazer alguma atividade que seja compatível com o emagrecimento. Mexa-se. Exatamente. Amandio, bom dia para você. Obrigada, muito obrigado. Amandio. Bom dia para vocês todos.